Se você esteve no planeta Terra nos últimos anos, mais especificamente aqui no Brasil, você deve ter acompanhado aí nos noticiários, nos sites que você lê, né, as notícias, se mantém informado, você deve ter visto quanto que o agro tem contribuído positivamente para a economia brasileira. Mais do que isso, o quanto o agro tem salvado a economia brasileira. E aí você deve olhar essa notícia e falar, pô, muito legal, mas como que eu posso me inserir nisso? Como que eu posso ganhar dinheiro com o agronegócio? Eu não sou um produtor rural, eu não tenho armazém, eu não faço nada nesse sentido, mas eu gostaria de participar. Pois bem, nesse vídeo eu vou te falar como você, investidor, pode lucrar com o agronegócio brasileiro. Vem comigo. Bom, pessoal, se você entende a importância do agronegócio brasileiro, antes de mais nada, antes da gente continuar aqui, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, a gente tem vídeos aqui semanais sobre investimento e hoje eu quero explicar para você como você pode ganhar dinheiro com o agronegócio. Ah, mas eu não sou produtor rural, nunca plantei uma árvore na minha vida, nunca pesquei, nunca... Não tem problema, você vai ganhar dinheiro com o agronegócio, porque o agronegócio precisa ser financiado por pessoas como eu e você, tá? E aqui nós vamos falar do FIAGRO. Mas calma aí, antes de falar dos FIAGROS efetivamente, vamos entender um pouco do agronegócio, né? Porque o agronegócio tem sido aí ao longo dos últimos anos bombardeado negativamente no noticiário. Claro, eu não quero entrar aqui em questões políticas, mas existe uma agenda aí, uma turma aí, que acha que não, a gente não precisa do agro, que vamos viver com as nossas florestas, vamos acabar com a agricultura, vamos acabar com a pecuária, vamos viver não sei do que. Na verdade, a gente precisa entender que o agronegócio é fundamental, não só para o Brasil, que tem surfado muito bem essa onda, mas o agronegócio é fundamental para a humanidade. Veja, foi exatamente poder parar em um determinado lugar e poder cultivar o seu próprio alimento é que fez a humanidade deixar de ser nômade por esse mundo e poder se estabelecer num lugar, porque ali ele mesmo cultivava o seu próprio alimento. Então, a agronegócio é fundamental, não para o Brasil, para a humanidade, tá bem? E aí, a gente precisa entender que o Brasil, nesse contexto, tem surfado uma onda excelente. O Brasil tem se aproveitado, tem se especializado, tem evoluído e não há no mundo um país que possa competir com a nossa tecnologia no agronegócio, né? O agronegócio hoje corresponde a 1/4 do PIB e isso tem crescido ano após ano, tá? É o segmento que mais cresce na nossa economia. E diante desse cenário, você, claro, poderia se aproveitar disso. Nós, quando investimos em renda variável, investimos na Bolsa de Valores, normalmente nós compramos empresas. E majoritariamente as empresas lá listadas, né, na B3, na nossa Bolsa, são empresas do segmento do comércio, empresas varejistas, empresas da indústria, empresas do setor de serviços, apesar de também existir empresas do agronegócio listadas lá. Vou citar só como exemplo aqui, SLC Agrícola, Brasil Agro, Camil, tantas empresas aí de frigoríficos, né? Então existe uma série de empresas listadas na Bolsa de Valores e que se você pode investir nelas, você está investindo diretamente no agronegócio. Mas quando você investe nessas empresas, você está investindo aonde? Na operação. Você está confiando que aquela empresa vai operar bem, vai gerar lucros e vai crescer, distribuir dividendos, esse tipo de coisa que nós esperamos de empresas listadas na Bolsa, onde nós, investidores, nos tornamos acionistas daquela operação. Mas existe um outro tipo de ativo que o investidor está começando a conhecer agora, que são os FIAGROS. São os primos dos fundos imobiliários. Veja, o fundo imobiliário já dá para dizer que ele está consagrado. Nós temos aí milhões de investidores de fundos imobiliários e estamos crescendo agora um ramo dentro desse grupo de fundos, que são os fundos que investem nas cadeias produtivas do agronegócio. Enquanto você, investidor de fundo imobiliário, investe num shopping, numa laje corporativa, num galpão, nos fundos de papéis você investe em crédito para financiar o setor imobiliário, existe a possibilidade também de você investir em crédito para financiar o agronegócio brasileiro. E aí é que entra o FIAGRO. Você vai investir, você vai meio que emprestar dinheiro para essa indústria,
por meio de produtos financeiros já antigos, como LCAs, CRAs e alguns outros, mas não investindo diretamente nesses títulos. Você investe em fundos que investem nesses títulos. Então você investe indiretamente nesses títulos, CRAs e LCAs, como eu citei, emprestando dinheiro para produtores rurais e lucrando naturalmente com esses créditos que você empresta. Então, é um produto de renda fixa envelopado por meio de um produto de renda variável, negociado em bolsa de valores. Então, você vai lá e vai comprar um fundo imobiliário na sua corretora, no seu home broker, como você já faz com ações, como você já faz com fundos imobiliários, mas, na verdade, você está emprestando dinheiro para produtores rurais com a promessa de que esses títulos investidos, emprestados a produtores rurais por meio desses produtos, CRAs e LCAs basicamente, sejam retornados para você, você receba o retorno desse seu investimento na forma de juros, e aí você consegue ter esse tipo de produto também como mais um produto, mais um ativo para poder diversificar a sua carteira de investimento, né? A gente prega muito aqui a questão da diversificação e o FIAGRO é mais um produto que no Brasil já está dando muito certo, apesar de ser relativamente novo, já está dando muito certo, porque o Brasil é uma potência no agronegócio, né? Então, é um título de renda fixa envelopado num produto de renda variável. E qual o seu risco nisso aqui? Qual o seu risco no FIAGRO? Bom, são dois, basicamente. São os riscos normais, os riscos comuns do próprio agronegócio. Vou dar um exemplo. Agora, nesse ano de 2024, nós estamos enfrentando aí o El Niño, né? O El Niño traz uma estiagem que dificulta, que prejudica as lavouras, traz problemas para o agronegócio de uma forma geral. Então, o produtor rural tem esse problema e nós, como credores do produtor rural, inseridos nessa cadeia por meio de títulos, por meio de emprestar dinheiro para essa cadeia produtiva do agronegócio, nós naturalmente compartilhamos desse risco do produtor rural, porque se ele tem problema, eu também, que empresto dinheiro para ele, tenho esse problema. Então, o risco número 1 é o risco de estiagem, o risco das questões climáticas ligadas ao agronegócio. E o risco número 2 é o risco natural do crédito, né? Por exemplo, se o produtor rural tiver algum problema na venda da safra, na venda da sua produção, tiver dificuldades financeiras, ele pode, eventualmente, ter problema para pagar o empréstimo que ele pegou. E se você emprestou dinheiro para esse produtor rural, então, naturalmente, você compartilha desse risco de crédito deste produto financeiro. Claro, existem outros riscos também, né? Riscos regulatórios, riscos governamentais, mas, assim, todos os investimentos têm esse tipo de dificuldade, tá? Renda variável, gente, varia. Então, pode variar muito para mais, como pode variar para menos. É importante você saber que você, ao investir em FIAGROS, está investindo num produto de renda variável, então as coisas oscilam e a gente, muitas vezes, não tem todo o controle da situação, tá? E aí eu queria mostrar para vocês aqui agora, gente, mais do que explicar o conceito do FIAGRO, como eu acabei de fazer, se você tiver dúvida, escreve aqui no comentário, eu leio todos eles, respondo todos eles, manda sua dúvida aqui, tá bem? Peço também para compartilhar esse vídeo, de repente, com o seu amigo, com outro investidor que está precisando entender melhor essa indústria. Agora, eu queria não apenas explicar como eu expliquei aqui, mas mostrar para vocês, dar exemplos de produtos de FIAGROS que você poderia investir, se assim quiser, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas tem uma matéria no Money Times, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, em que a Guide Investimentos indica 3 fundos, né, do agronegócio, 3 FIAGROS que possivelmente vão surfar bem aí esse próximo ciclo, esse ano de 2024. Eu vou deixar essa matéria aqui na descrição e queria falar desses fundos aqui agora para você, tá bem? Bom, além de citar os fundos, eu vou explicar minimamente os fundos. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar indicado aqui para você sobre fundos imobiliários, onde eu detalho mais especificamente os indicadores que eu vou apresentar aqui agora. Esses indicadores, como os FIAGROS são primos dos fundos imobiliários, muitos dos indicadores, os conceitos, se aplicam aos dois produtos, tá? Então assiste esse vídeo aqui, que ele vai explicar melhor cada indicador que eu vou falar aqui agora, tá? E aí eu vou entrar aqui e falar desses fundos aqui, esses 3 fundos indicados aí que devem performar bem no ano de 2024. O primeiro deles, o KNEI, o KNCA11.
de uma gestora consagradíssima nesse ramo aí de fundos, tanto imobiliários quanto fundos agro, né, fundos do agronegócio e agros, que é a Quineia. O KNCA11 tem um patrimônio muito grande, 2,2 bilhões de reais em crédito, tá? Uma base de cotista ampla também, 61 mil cotistas, pagou um dividend yield de 13,39%. Veja, a gente compara normalmente esses produtos, fundos imobiliários, FIAGROS, a gente compara com a Selic. Hoje a Selic está na casa de 11% ao ano e caindo. Um fundo como esse, que paga mais de 13% ao ano, ele te dá um retorno em dividendos maior do que a Selic. E fora que você pode ter ainda a valorização da cota. Então, passa a ser interessante se comparado com um produto de renda fixa, né? E ele tem um PVP aí na casa de 1,01, né? Que é o PVP dele, um pouquinho acima do valor patrimonial, muito pouco. Eu explico mais detalhes sobre isso aqui nesse vídeo de fundos imobiliários que eu estou indicando para vocês, tá? O KNCA11 é um fundo mais defensivo. A gente vai ver os próximos aqui, tem dividend yields maiores, mas é aquela questão, né? Quanto maior o retorno, maior o risco. Então, o KNCA11, apesar de ter um dividend yield muito bom, né? Especialmente se comparado à Selic, como eu falei, ele tem um retorno menor do que os outros que eu vou explicar. Por quê? Porque ele é mais defensivo, mais seguro, né? Tem uma exposição grande ao CDI, tem uma liquidez muito boa e tem pouca concentração, né? Então ele é mais diversificado. Então todas essas qualidades o fazem dar um pouco menos de retorno na forma de dividendos, na forma dos proventos mensais que a gente adora receber, mas por outro lado traz mais segurança, as operações de crédito dele são mais seguras. O próximo que eu queria falar aqui, que possivelmente vai ser bom nesse ano de 2024, é um muito famoso, é um fundo com o maior número de cotistas, do FIAGRO com o maior número de cotistas da nossa bolsa, que é o Vigia, né? As pessoas chamam de Vigia, VGIA11. É um fundo aí da Valora, a gestora é a Valora, com um patrimônio de 825 milhões de reais, né? Em operações de crédito e uma base aí de 163 mil cotistas. É o fundo com o maior número de cotistas. E ele acumulou esses números, né, especialmente aí esses números de cotistas alto. Por quê? Porque ele tem um dividend yield muito elevado. Você vê, enquanto o KNCA11, que nós falamos anteriormente, está na casa de 13%, o Vigia está na casa de quase 17% ao ano, com um PVP de 0,95. Aí você fala, poxa, Fábio, ele paga mais dividendo do que o KNCA e está negociando um PVP abaixo do valor patrimonial. É por conta disso que eu falei. Quanto maior o risco, maior o retorno, tá? Então ele teve um retorno alto? Teve, mas ele tem operações de crédito mais arriscadas. Podemos dizer, grosso modo, que o crédito dele, a possibilidade de você receber é um pouco menor do que o KNCA11, que é mais seguro, investe em produtores, empresta dinheiro para produtores mais seguros. Então, o Vigia, inclusive, teve problemas nas suas operações de crédito e andou tomando calote, por assim dizer. Por isso que, ainda que ele pague um dividend yield maior do que o KNCA, ele está operando com um PVP menor, ele está com deságio, ele foi penalizado no seu valor da cota. Por isso que ele está com uma cota abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque ele teve os riscos que se esperava que ele poderia ter, aconteceram. Então, houve uma penalização no valor da cota, ainda que o dividend yield continue sendo elevado quase 17%. Então, gente, a gente precisa entender isso. Se eu quero altos retornos, eu preciso estar submetido a altos riscos. Caso contrário, eu não quero correr risco nenhum, fica lá no Tesouro Selic, fica lá naquele CDB do bancão que paga 100% do CDI. Renda variável varia, para mais e para menos. O investidor precisa estar ciente disso para conhecer o seu perfil de investidor e saber o quanto ele pode se expor à renda variável, porque essas coisas acontecem. O Vigia continua sendo um bom fundo, mas eu estou destacando essa questão aqui porque os fundos variam, né? Eles precisam ser analisados. Aqui a gente está fazendo um overview, eu estou passando por alto. Você que vai investir precisa entender mais detalhadamente ainda para saber se esse fundo aqui é para você. E o terceiro e último fundo aqui que eu queria falar é o EGAF11, o EGAF11, da gestora Eco, né? É um fundo aí um pouco menor,
309 milhões, 12 mil cotistas apenas, né, comparado aí, por exemplo, com o Vigia, 163 mil cotistas, você vê que ele tem uma base menor. Mas ele é um fundo que tem uma alta diversificação, tanto em culturas quanto nas regiões que ele atua. Então é por isso que ele está sendo indicado aqui para esse ano de 2024. Tem um dividend yield também bastante elevado, né, mais de 16%. Isso acende um sinal amarelo aí que pode ter algum risco aí de crédito, apesar de não ter se concretizado, como foi o caso do Vigia, mas ele deve ter alguma coisa nessa linha, porque ele está pagando muito dividendo, sinal que ele deve ter alguma operação ali um pouquinho mais arriscada. E está com o PPP aí um pouco abaixo do seu valor patrimonial, 0,97. Esses, gente, foram os fiagros que eu queria trazer aqui para você como indicações lá da Guide Investimentos para esse ano de 2024. Então nós falamos aqui o que é o fundo do agronegócio, o que é o fiagro, e passamos aqui 3 exemplos de bons fundos indicados aí para esse ano de 2024. E eu quero saber de você. Você já investe em fiagros? Qual o percentual da sua carteira? Está confiante? Acha que o agronegócio vai continuar bombando como bombou aí nesses últimos anos? Fala aqui para mim nos comentários. Antes de sair, curte o vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, compartilha com o seu amigo que quer investir no agronegócio brasileiro e nós estamos juntos, tá bem? Meu nome é Fábio Baroni e você está no Valorando.